Olá pessoal, estamos ao vivo mais uma vez aqui na nossa live. Vou localizar o Igor aqui. Igor, Opa! pronto. O ruim de ser de tecnologia é que a gente pode nem errar, né? Exatamente. É igual o programador que não sabe fórmula do Excel, né? Ele sempre tem que ajudar alguém. Isso, aí cometi uma falha aqui, o telefone ficou mudo. Aham. Agora eu pus o fone aqui também, nós vamos embora. Ué, mas é muito legal você Vamos estar aqui lá. com a gente hoje. Eu que Vamos ver agradeço o se convite. daqui a pouco, quando der 19 horas em ponto, a gente faz a apresentação e começa. Perfeito, E como é perfeito. que tá essa Bahia aí? A Bahia tá bem. A Bahia tá fria, rapaz. Esses dias aqui deu uma esfriada boa. O pessoal aqui devidamente quarentenado. Mas tá tudo bem. Aqui pelo menos tá sob controle ainda. Tá bem tranquilo. É, Minas Gerais eu falava que não ia pegar por causa do pão de queijo, mas acho que funcionou não. Minas, a situação tá acompanhando principalmente pelas UTIs, né? A gente está vendo que é um pouquinho mais complexo. Tá todo mundo monitorando por UTI, né? Torcer para que isso reverta, né? Ver como é que vai Vamos ficar com a ver. abertura, né? O fato é, vamos ter que acostumar agora desse jeito durante muito tempo. Acho que Pessoal, vamos lá. vamos. Mais uma vez estamos aqui hoje, quarta-feira, quinta-feira. Que dia é hoje? Dia 25, né? 25. 25 de maio, para mais um Diálogos, Gestão e Tecnologia. Dessa vez eu vou bater um papo com o Igor Silvério. O Igor é um amigo de longa data, trabalhamos juntos durante muito tempo e Verdade. hoje ele é diretor executivo da Exap Softworks, que é uma fábrica de software, ou seja, que faz software sob encomenda. Então é muita alegria ter o Igor aqui com a gente. E eu sou o Márcio, sou diretor executivo da W3RP. A Zap Softworks e a W3RP pode-se dizer que são irmãs, ou seja, são filhas da mesma mãe que é Exato. a Linkcom Informática, né? Então, Exato. Igor, hoje nós vamos bater um papo aí sobre gestão em home office, né? Porque até um tempo atrás estava assim, como trabalhar em home office, né? Veste a sua roupinha, dá Novalgina, Aham. dá Novalgina pro cachorro, porque não sei o que que os Exato. pets vão arrumar no home office. Toda É, home toda office tem um reunião minha cachorro tem. entrando, né? E Exato. menino também, Novalgina ajuda. Se dá 40 doses de Novalgina para criança lá, que ela dorme tranquilo, você não precisa se preocupar. É uma beleza, né? Aham. Mas hoje nós vamos conversar sobre a segunda etapa, não é mais do comportamento da pessoa, como que os líderes das empresas fazem gestão de home office, né? Uhum. O que piorou, acho que muita gente sabe, né? Mas vamos lá, o que você acha que melhorou com o home office, se tem alguma coisa? Bem, eu acho que, assim, começando por nós e também muitas conversas que a gente tem tido com clientes e com parceiros, a gente percebe que houve uma melhora que, para muitos, eu acho que foi inclusive assim, surpreendente de produtividade, hein? Especialmente falando do nosso caso, como empresa mesmo da Exap, a gente sentiu uma melhora de produtividade e a gente tem tentado entender, né, isso. Acho que um dos aspectos pode ser, inclusive, por qualidade de vida. A gente fez recentemente, né, nosso marketing conduziu uma pesquisa interna sobre o que as pessoas, o que os colaboradores estavam achando do home office, e assim, a opinião esmagadora foi um aumento de qualidade de vida. Então, acho que esses são os dois fatores principais, assim. Isso tudo está muito ligado, que eu acho com uma coisa que a gente vai falar muito, né? Duas palavras que a gente vai falar muito sobre home office aqui, que é comunicação e processos, né? Eu acho que o home office, pela própria característica de você estar à distância, de ter que modificar a forma de trabalho das empresas, as empresas tiveram que refinar os seus processos e, consequentemente, melhorar e muito a sua comunicação.
Então, isso, eu acho que são as principais melhorias que o home office trouxe para as empresas, pelo que a gente tem observado aqui. Ou seja, teve muita coisa que melhorou, né? Teve bastante, assim, na nossa experiência aqui mesmo, foi uma resposta, assim, super positiva. Nós já tivemos equipes de home office trabalhando durante anos, assim, em períodos anteriores e tinham sido experiências positivas, principalmente equipes de desenvolvimento, né, o pessoal que está mais ligado à parte de desenvolvimento de software, nas suas mais variadas funções, mas agora com a equipe toda, a gente percebeu que teve uma aderência muito interessante. Inclusive, acho que uma das coisas que permitiu essa melhora foram a adoção de algumas práticas de equipes de tecnologia, como o desenvolvimento ágil, algumas coisas que o desenvolvimento ágil postula, por equipes de outras áreas. Então, nas nossas equipes aqui, então, equipe de marketing, equipe de sucesso de cliente, equipe de design, todas essas equipes acabaram adotando algumas dessas políticas das metodologias ágeis, que é um método de gestão, metodologia de gestão da parte de software, mas que tem sido adotada cada vez mais pelas empresas como um todo. E isso trouxe, sim, vários benefícios para todas essas áreas. Isso é importante explicar o que é metodologia ágil, porque o nosso público tem muita profissionais de outras áreas, né? Sim, ou sim. seja, que fica a dica que estude a metodologia ágil, mesmo que ela nasceu, pelo visto, no mundo da tecnologia da informação. Tecnologia. Mas estuda a metodologia ágil, que ela pode efetivamente te ajudar numa gestão de uma distribuidora, de uma fábrica, de uma reformadora de pneu, né? Pode te ajudar em muita coisa. Exatamente. Muitas vezes o pessoal tem um certo preconceito com a metodologia ágil, né? Não sei se preconceito é a palavra certa, mas assim, como se ela fosse uma coisa exclusiva dos times de tecnologia, mas ela tem sido cada vez mais adotada. E o mais interessante do ágil, e se fosse recomendar para alguém de outra área, seria ler o Manifesto Ágil, que são princípios simples e diretos, né? E uma coisa que a gente comenta muito, seja em podcast, seja em material que a Exap distribui, para não causar a confusão, principalmente para quem não está acostumado, entender que o ágil está ligado necessariamente à velocidade, à rapidez de entrega. Não que ele não proporcione isso, de uma forma ou de outra, ele vai proporcionar isso sim. Mas o ágil está mais ligado à velocidade de resposta à mudança do que à velocidade de execução de algo. Então, em um mundo que a gente está tendo uma mudança tão forte de home office, de quarentena, tantas coisas acontecendo a uma velocidade cada vez maior, o ágil vem muito a calhar por causa disso. Ágil está muito mais ligado à velocidade de respostas dos times, das equipes e agora das empresas às mudanças do que necessariamente a velocidade de entrega. Essa velocidade de entrega acaba sendo uma consequência, mas não é o foco. O foco é a rapidez em resposta a mudanças. Entendi. E para dar duas dicas assim, para o nosso público, assim, de coisas práticas que a metodologia ágil pode ter para ajudar tanto em empresas de projeto, igual é a Exap Softworks, quanto outro mercado, como distribuidores e indústrias. Assim, duas coisas que nós adotamos, inclusive com equipes de outras áreas, né, todos os nossos líderes têm reportado isso muito bem, são práticas simples, mas que se elas seguidas à risca, elas trazem um benefício muito grande, acho que de comunicação e outras coisas. Uma prática interessante são as reuniões diárias, né, as daily meetings, que consiste em você fazer uma reunião, inclusive essa reunião, muita gente postula que ela tem que ser em pé, até a metodologia ágil diz isso, né? A distância cada um escolhe como vai fazer isso, mas ela é uma reunião que o objetivo dela ela tem que ser em pé para ela ser rápida, não uma reunião para você ficar devagando, uma reunião que ela tem o objetivo de responder 3 perguntas de uma forma muito objetiva por cada membro da equipe, que basicamente o que você fez ontem, né? O que você fez ontem, o que foram suas atividades, quais foram os problemas que você encontrou e o que você pretende fazer hoje. Então, se você tem um time e cada um responde essas 3 perguntas de uma forma muito objetiva, você consegue ter um panorama geral do que está acontecendo. Então, até o líder pode intervir para poder ajudar alguém. Você consegue também promover uma integração entre os membros da equipe para que um ajude o outro. Então, se uma pessoa está tendo um problema,
uma pessoa A está tendo um problema e uma outra pessoa B que está participando dessa reunião já teve esse problema, ela pode ajudar, então você acaba estimulando essa comunicação. E um efeito colateral aí da nossa experiência prática disso é como isso auxilia, inclusive, para os gestores identificar potenciais líderes. Então, você consegue ver muito bem quais são os colaboradores que são mais proativos, quais aqueles que são mais solidários com seus colegas, quais que se predispõem a ajudar mais. Então, sim, são N ganhos para um tempo pequeno, que é um tempo ali de 15 minutos que você vai investir ali para melhorar tanto o processo como principalmente a comunicação do time, né? Então, Mas são reuniões de times, ou seja... São reuniões de times, isso, de equipes. Assim for uma empresa pequena, aí a equipe é a própria empresa, né? Se for uma empresa com 6, 10 pessoas, é a própria empresa. Mas se for uma equipe, se for uma fábrica que tem a produção, que tem compras de matéria-prima, que tem marketing, que tem... Aí faz uma para cada um. Exatamente, que é o nosso caso aqui de Comizap. Então, por exemplo, o marketing faz a reunião dele diária, isso pode ser por setores, como pode ser até por equipes que estejam envolvidas por projeto, mas pensando de uma forma mais ampla, né, para empresas como um todo, isso pode ser feito por setor. Então, nosso time de marketing ele faz essa reunião, o time de design faz, o time de sucesso do cliente faz. Então, você pode, dependendo do tamanho da sua equipe, você pode fazer isso por setor. Aí o pessoal entra numa live de manhã, Exatamente. Pode usar a própria ferramenta do Google, por exemplo, o Google Meet, que é gratuito, e Exatamente. entra nessa live, entra ao vivo ali no Google Meet, e cada um responde essas 3 perguntas e parte para o trabalho. E parte para o trabalho, exatamente. Inclusive, uma recomendação que a gente dá é deixar isso, se alguém já usa um sistema como a própria agenda do Google, por exemplo, deixar isso como um compromisso recorrente, fixo ali, para a equipe já saber. E se de preferência puder ser feito como primeiro compromisso do dia, melhor ainda, porque você já segue com o dia ali todo planejado. Ou seja, ela é feita no início do dia. É o recomendado, né? Se as equipes já, assim, se todos os membros da equipe já começam ali do início do dia, sim, a maioria das nossas equipes tem feito isso. Tem equipes que começam um pouquinho depois, porque tem pessoas que têm um horário diferente. Às vezes nem todo mundo começa 8, tem alguns que começam 8, outros começam 9. Então tem que ser um horário onde você possa encontrar ali a maior parte do time no mesmo horário de trabalho. Entendi. Mas no fim do dia, não, seria pela manhã. Sim. O ideal, sim, mas não tem problema se for feito também no fim do dia. O ideal que seja, né, é postulado que seja feito isso, mas se isso for impossibilidade, o mais importante é que exista essa comunicação e essa troca dentro da equipe, né? Porque até um dos benefícios colaterais disso daí é você conseguir perceber problemas antes que esses problemas estourem. Então você consegue perceber coisas que estão acontecendo na equipe, no time, dificuldades, que antes que isso vire um problema maior, a própria equipe começa a autogerir isso, sabe? Então, o horário é o de menos. É claro que você começar o dia, acho que isso até ajuda a pessoa a focar ali, mas se isso for uma impossibilidade, não tem problema. O mais importante é que exista a comunicação e que a equipe esteja integrada mesmo à distância. E me fala uma coisa, e os líderes? A empresa, tá bom, reúne de manhã lá os seus grupinhos, rapidinho faz aquilo ali, responde essas 3 perguntas. E os líderes? Que hora que eles... Para falar da empresa como um todo? Como um todo, isso, né? Essa Day Limite é uma das práticas. Uma outra prática que a gente adota é fazer a reunião dos líderes pelo menos uma vez por semana. Esse tempo pode variar, no nosso caso aqui, a gente faz uma vez por semana. Já aconteceu da gente fazer, por exemplo, duas vezes, uma vez a cada 15 dias, então a gente muda isso a depender da necessidade que a gente sente de alinhar os processos. No nosso caso aqui, que a gente estabeleceu, uma vez por semana a gente faz uma reunião com os líderes para apresentar o status e poder compartilhar tudo que está acontecendo. E você já fez alguma reunião dessa de líder que a reunião entrou em circuit break? Com a bolsa? E nós fazer reunião de 15 minutos, o mundo acabou aqui, o departamento vendeu, eu não consigo entregar, fulano de tal pediu demissão. Como é que a reunião vai demorar 15 minutos só? Aí você tem que pôr a reunião em circuit break, você aperta o botão, termina ela antes, senão a empresa não termina.
Não, pode acontecer, já aconteceu, por exemplo, a gente coloca, no nosso caso aqui, a gente faz reunião de 1 hora. Até a nossa hoje, por exemplo, a gente marca na quinta-feira pela manhã, é 1 hora. Se for necessário, já aconteceu da gente expandir, mas muitas vezes isso não é, assim, pelo menos na experiência que a gente tem tido, aconteceu um problema. Vou dar um exemplo do processo de fábrica de software customizado. É muito comum você ter alinhamento mais forte entre a parte de produção, a parte de desenvolvimento, com a parte de projetos. São setores que eles costumam entrelaçar mais. Então, se nessa reunião percebeu-se uma situação desse tipo, nada impede que peguem esses dois e eles vão fazer um alinhamento ali à parte. Mas, assim, é mais difícil você ter que ter um prolongamento dessa reunião em que você precisa de todo mundo. Porque também você parar todo mundo durante um tempo muito grande pode não ser interessante. Mas você pode ali identificar e isolar aquilo ali. Olha, vocês dois precisam fazer um alinhamento. Olha, a pauta dessa reunião é apresentar o que aconteceu, esses aqui são os problemas, beleza. Quais são as soluções do problema? A solução desse problema A vai ser a reunião da equipe X com Y. Beleza, isso pode ser feito em outro momento em que todos não estejam envolvidos. Isso não é documentado, não. Só de memória. Sim, não, é documentado. No nosso caso, sim, é documentado. A reunião de 15 minutos. A de líder é documentada, a reunião de... Isso, a reunião de líderes. A reunião de líderes geralmente é documentada, mas também não é uma... quando se fala documentação, não precisa ser uma mega ata formal, em que, sabe, lavrada em 3 vias, né? Não precisa ser algo burocrático. Que você vai escrevendo lá as coisas. Exatamente. Inclusive, você lembrar na próxima você relê aquilo, você tem uma noção do que está sendo resolvido, né? É engraçado esse negócio, porque os americanos são fáceis, não, né? Porque você imagina que tem... Não sei se você já teve contato com uma pessoa que trabalha em revezamento de turno. Então, a pessoa que trabalha em revezamento de turno, um turno é 10 minutos ou 15 minutos antes de começar o próximo. Porque ele tem que passar o turno. E na passagem de turno, é uma reunião muito parecida com essa. Muito parecida. Verdade, não pensava. E esse negócio de fazer, que eu acho que a Ágil tem de muito bom, que é cara a cara, né? Inclusive, uma dica para essa reunião é fazer com vídeo, né? E não só som. Sim, com certeza. Porque você realmente vê a comunicação corporal das pessoas, né? Sim, sim. Até é legal você ter uma proximidade, né? Independente de qualquer coisa, ainda mais nesse ambiente que está todo mundo distante, né? Você ter essa proximidade, né? Dos líderes com os liderados, você ter essa proximidade em que as empresas em que as equipes possam estar mais juntas, é o momento, né? As pessoas também estão sentindo muita falta de contato humano, né? A gente tem sentido muito isso, né? As pessoas, ainda mais nesse período agora, as pessoas têm sentido muita falta, e é um momento para você fazer isso também. Mas o que eu estava falando que os americanos são fáceis eles pegam as metodologias e escreve isso, documenta isso e torna-se um padrão, porque isso aí tinha passado do turno. Quando empresa de software, quando a Liquicor era pequenininha lá, a gente sempre fazia isso. O que está acontecendo hoje? E tinha uma habilidade muito grande de adaptar a mudança. Porque você tem um desenvolvedor muito importante na empresa, ele sai, como é que você entrega os projetos? Você vê que a gente tinha isso na origem mesmo. Você vê que essa metodologia tem tudo para ter nascido mesmo na indústria de software. E o importante que eu acho dessa live é falar assim com o pessoal, ó, tem uma metodologia que a turma de software usa, que se chama um conjunto de metodologias, na verdade, né? Que tem metodologia de processo, metodologia de gestão de RH, é um conjunto de metodologias que são dicas práticas, não é que é a metodologia, né, mais difíceis de ler, mais chatas mesmo, né, burocráticas, vamos dizer assim, é mais dicas práticas e que a gente, como indústria de software, levar essas técnicas para os outros mercados mesmo que eu estava falando, que é o mercado de empresas do mundo real, vamos dizer assim. Porque nós não é desse mundo, não. Falando dos americanos... Não, pode falar. Eu falo assim, falando dos americanos, os americanos eles têm um termo que eles falam que metodologia ágil, alguns chamam de toolbox, né? É uma caixa de ferramenta da qual você vai pegando o que te interessa. Então, quando você vai implementar, se você lê lá o manifesto, que são princípios, eles são princípios, ele não fala tem que ser assim, você tem que implementar tudo. Você pega o que te interessa e adapta para dentro da sua realidade. Então, ele é bem flexível. É assim com o Seis Sigma, é assim com a qualidade total,
É assim com o Instituto de Marketing de Aham. Conteúdo. É, a história Exatamente. se repete. Né? Só que essa a gente se sente mais em casa, que Qualidade Total nasceu na indústria. Né? Exatamente. PMI nasceu nas empresas de projetos, construção civil, se eu não me engano. Tá? Uhum. E, e essa não, essa é do nosso métier, aí, da turma da Exato, TI. Né? Me exato. fala uma coisa, algumas pessoas falaram comigo de problemas, pessoas que surtaram, problemas psicológicos em home office. Uhum. Cara, e depois eu fiquei pensando, esse problema de surtar estava antes do home office. Tanto que eu falo, vou criar uma startup de psicologia, porque está todo mundo ficando doido. Agora tem o home office falando, ó, fulano de tal surtou lá, ué, mas fulano de tal Aham. surtou. E a turma que estava surtada antes do home office? Ou seja, parece que tem um problema, já tinha um problema antes, e que agora estão falando que é a pandemia. E eu estou pensando aqui, eu acho que não é. Hoje a gente tem muitos problemas psicológicos. É até difícil você chegar para a Sim. pessoa e falar assim, ó, fala para mim que você não tem, né? Igual diz o Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, filho. Então, De fala para longe mim que também. você não tem. Não, de longe todo mundo é normal. Agora, de perto ninguém é Aham. normal, né? Então, Aham. eu fiquei pensando sobre isso, sobre esses. Porque eu sou fã do trabalho da psicologia, que Uhum. isso até a minha família ajudou muito. E depois daí para frente eu vi a importância desse profissional, né? E, Sim. então, é lógico que ele agora também vai ter que fazer o atendimento à distância, né? Não tem outra forma. Exatamente. Exatamente. Eu acho assim, o psicólogo tem ganhado como é que eu digo assim, um papel cada vez mais importante nas empresas, né? Eles têm entrado, embora nesse processo que a gente está tendo agora, eu acho que é necessário também existe a questão do home office e existe a questão da quarentena. Né? Acho que são duas. Acho que a gente só vai conseguir entender isso depois que passar um tempo a gente conseguir olhar isso à distância e não estar no meio do furacão. Agora a gente está no meio do furacão. Quando a gente está à distância, a gente consegue observar as coisas melhor. Então acho que no futuro a gente vai conseguir ver isso melhor. Mas uma coisa que é Uhum. interessante é assim, quando você está na quarentena, e uma das coisas que a gente até notou dentro da própria equipe, fazendo pesquisa, as pessoas estão falando muito da questão do contato humano, né, da falta do contato humano. Mas essa falta de contato humano não é culpa do home office, da quarentena. Uhum. Então, existe essa mistura agora, as pessoas estão misturando muito o conceito de home office com o conceito da quarentena. O home office não prega que você não tenha que ter contato humano, isso é uma questão de necessidade agora de saúde, são, né, de políticas públicas e tal, é uma questão que a Covid trouxe. Mas o home Uhum. office, você pode ter encontros fora do horário de trabalho, a pessoa pode ter uma vida social normal, então tem essa diferença. Então, nesse momento em que as pessoas estão sem interação social, acho que o papel do psicólogo é fundamental para poder, inclusive, ajudar, guiar os líderes das empresas, guiar os Uhum. gestores e poder Fica oferecer mais esses importante insights. ainda para a gestão. O psicólogo é mais ainda importante no caso da gestão do home office, que é o tema dessa live hoje, né? Sim, Ô, Igor, com me fala uma certeza, com coisa. certeza. Nós tínhamos um paradigma danado de que desenvolvedor tem que ficar tudo juntinho. Até pela metodologia ágil, de ficar olhando para a cara do outro, né? Aham, Mania de desenvolvedor ficar junto. Ali ficava aham. mais junto que precisava também, porque ficar 12 horas no serviço, além. O cara parava o tempo dele trabalhar e continuava lá, né? Sim, sim. E a gente treinava com o conceito do carrapato, né? O cara fica perto. Uhum, E agora? Como é que nós vamos fazer o treinamento, que é uma coisa o tempo todo no nosso mundo, né? Como é que você vai treinar o uhum, profissional nesse mundo de mudança? Porque não é mundo de mudança, não. Eu repito que. Deixa eu consertar a frase. A uhum, mudança é a nossa normalidade, né? Da TI, né? De aham. mudança de tecnologia que você precisa dar outro treinamento. Como é que vai treinar à distância agora? Quais são as dificuldades que você tem encontrado? É diferente, porque a gente está acostumado com esse aprendizado por osmose, né? De você colocar o cara ali e tudo. Acho que não só para o aprendizado, acho que o conceito todo, né, o que a gente
tem baseado e que tem dado certo nas experiências é processos de comunicação. Então, é você ter um processo de treinamento contínuo e você ter ferramentas de comunicação, formas para que esse cara possa se comunicar. Então, pensando em equipe técnica, primeiramente, nessa questão, tratando já do desenvolvedor mesmo, o que é processo? O processo é você poder treinar o cara. Nessa reunião diária, inclusive, né, a instrução que a gente dá para todos os nossos coordenadores, eles têm seguido e tem sido muito positivo, se o cara está tendo um problema, porque imagina o seguinte, se você pega e pergunta para o desenvolvedor todo dia, qual problema, o que aconteceu ontem, quais foram os problemas que você teve? Se 3 dias seguidos ele deu a mesma resposta, então você fala, opa, né, você está com tal problema, vamos fazer o seguinte, vem cá, vou te providenciar um treinamento. Se ele falou que ele está desenvolvendo, sei lá, um relatório, 3 dias seguidos ele teve dificuldade com o relatório, falou, cara, vem cá, você vai sentar comigo, eu vou te colocar tal pessoa que é expert nisso aqui, ele vai te ensinar, pronto. Mas você detectou esse problema no diário, você não detectou esse problema daqui a um mês, quando você for apurar o indicador. Então, uma das questões da comunicação e que o ágil, né, essas práticas dão, você conseguir detectar o problema antes, inclusive esses problemas relacionados a treinamento. E uma outra coisa, pensando no desenvolvedor em si, na parte técnica, que isso acho que pode ser adaptado para outras áreas, é revisão, no caso do desenvolvedor, revisão de código. Então você pega, o desenvolvedor vai programar lá, que é muito semelhante a uma pessoa do marketing, por exemplo, que está escrevendo um texto. Você tem que ter alguém que revise aquele texto, no caso do desenvolvedor, que revise aquele código, para ver o que está certo e o que está errado. E nesse processo, se ele for executado da forma correta, você fala, cara, ó, isso aqui que você está errando, faz dessa forma, faz isso. Então você pode ter um acompanhamento meio que carrapato, vamos colocar assim, né, meio que osmose, mesmo à distância, se você seguir o processo dessa forma. Então acho que isso é uma das formas que a gente tem feito e tem dado um bom resultado. Revisar código é legal, né? Eu acho que, eu estou tentando lembrar aqui qual era a técnica de apagar a linha. Eu acho que é Ctrl+Y, que apagava a linha. Aí ia revisar código, põe o dedinho assim no Ctrl e o outro dedo no Y. Você vai abaixando e taf. Chegava um ponto que 0 byte não tem erro, né? Exatamente. Quanto menos código você escreve, menos erro você faz. A regra de ouro. O departamento comercial, o Rafael, que que é o gerente lá desse departamento nosso, falando da W3, né? Na pandemia, assim, cara, no primeiro mês, segundo mês. Cara, nós temos que voltar, cara. Como é que eu vou treinar a gente para vender? Eu só treino carrapato. O cara fica do meu lado porque ele aprende a vender. Na última reunião nossa de líderes, eu falei assim, Rafael, vai ter que treinar. Você tem que primeiro achar que é possível. E depois você conseguir. Se você olhar para o problema e falar assim, ele é impossível. Só que o Rafael é valente, né? Ele falou, vai ter? Então vai ter. Porque todo mundo comercial é valente, né? E com toda razão. Igual o cara da música lá, né? Então, o treinamento carrapato, que era muito eficiente para alguns setores, perdeu-se. Ou seja, tem que arrumar uma outra forma de fazer gestão, de passar esse conhecimento, né? Ô Igor, a gestão de projetos sempre foi importante para toda empresa, principalmente para as empresas de projetos, como é o caso da Exap Softworks. E a distância agora fazer a gestão de projeto à distância é mais importante ainda, né? Com toda certeza. A parte de projetos, né, ela pode ser, né, a bênção ou a maldição, né? Depende de como é que ela é tocada, né? O que a gente sentiu é que essa parte de projetos ela ganha um protagonismo, já era grande, mas o protagonismo ainda maior, porque uma das funções da parte de projetos, além do óbvio, que é organizar a gestão, isso tudo, mas elas ocuparam um papel de facilitador dessa comunicação inter-equipes. Porque pensando no caso de uma fábrica de software, então hoje você vai ter um designer e um especialista de UX que vai conceber tela, você vai ter um analista que vai poder entender qual é o problema, analista de negócio, você tem desenvolvedor front-end, back-end, você tem N funções. Um dos papéis do gerente de projetos é ser essa cola de comunicação. Né? Então, se você o papel da gestão de projetos, e inclusive desse processo de gestão de projetos, ele ganha um protagonismo muito maior. Porque uma boa gestão ela vai economizar tempo da equipe, ela vai melhorar a resposta do cliente. Então, você vai ter uma resposta muito mais rápida para o cliente vai ficar muito mais satisfeito, e você vai poder focar, que é o papel, acho que, principal do gerente de projetos, ele focar na entrega de resultado, na entrega de valor para o cliente.
O cliente, quando o cliente contrata, por exemplo, a SAP, alguma coisa da gente, ele não está interessado em quantas linhas de código, qual a tecnologia. Ele quer saber a solução para o problema dele, a entrega de valor. E esse gerente de projetos é quem ocupa, quem cara que tem que estar 100% focado em eu estou preocupado com o meu cliente entregar valor. E, para ele poder fazer isso, ele tem que facilitar essa comunicação e todo esse processo, sabe? Então, Me é um fala uma papel coisa. muito importante. Porque a comunicação é a parte principal. Né? Quando eu tinha time de projeto, eu falava, comunicação é a parte principal da gestão de projeto. Né? A distância, Exato. a comunicação se torna fundamental. Né? Mas essa gestão, eu ia te perguntar o seguinte, você usa técnica para gerir processos projetos só ágil ou usa PMI? Eu acho que hoje em dia acaba sendo uma salada, né? É aquela questão, como você mesmo São falou, né? A dois gente vai box, né? pegando. São dois box. Pega a box ágil e Isso, pega a box do PMI também. exatamente. Uhum. Mas assim, acaba que as práticas acabam sendo muito do ágil hoje. No nosso caso, né, até inclusive herança do Grupo Linkcom, de certificação em PSBR, a gente tem muitos dos princípios da PSBR, né? E o que a gente tem feito, assim, a gente tem um processo que tem influência, sim, do ágil, mas que também bebe de toda essa influência do MPSBR, que ele é baseado em padrões internacionais, né, dessa parte de gestão e tudo. Então a gente usa as práticas dos dois para poder facilitar isso. O ágil, ele vai dar essa melhor resposta a mudanças e você detectar as coisas. Mas, assim, tem muita gente que confunde ágil com falta de processo também. Isso é uma coisa muito comum. Então, assim, tem muita gente que fala assim, não, se eu não estou usando nada, eu sou ágil. Não, também não é isso. O ágil não é a falta de processo, mas você garantir que o processo também, ele não atrapalha a execução das coisas. Então, a gente faz um misto dessas coisas. A gente usa muito do ágil e usa também a PSBR internamente, que ajuda muito. Eu vou puxar... Legal isso que você falou mesmo. Eu vou puxar a sardinha para minha brasa aqui. Uma das coisas de gestão à distância é a gestão administrativa e financeira. As empresas, o que a gente vende? Eu vendo o sistema ERP, né? Então, tais famosos sistemas de gestão. Sim. E aí, muita maioria das empresas, grande maioria, usa o sistema local. A não ser essas empresas que vendem como assinatura e é web, mas é para atender processos mais simples. Pode ser uma empresa grande, mas ser empresa grande, processo simples. O cara produz só soja, tem não sei quantos hectares de soja, e ele fatura uma vez por ano quando ele vende o caminhão de soja. Sim. Então, às vezes atende. Então, são processos que tem empresas que têm processos mais complexos e o sistema local. Quando a pessoa faz para acessar esse sistema à distância? Ele tem que instalar uma VPN, ele tem que instalar um terminal server. Se um computador dele estragou, ele foi para o próximo, ele não consegue configurar de novo. Se o computador dele perdeu a internet, ele não consegue acessar via celular. Se for 4G, ele não consegue acessar porque é muito lento. Problemas de segurança. E essas pessoas não tinham muita importância com isso, porque todos os dias ali na empresa o sistema estava lá. Exato. Então, eu quero ver agora você falar assim, não dá mais para o sistema ser local. Não vai dar mais. Você imagina, você trabalhar no sistema que você quer saber o endereço de um cliente, você tem que logar na VPN ou ligar para alguém que tem uma VPN para olhar o endereço desse cliente. Né? Então, pegar o carro e ir lá na empresa, né? Uma janela para W3, que por sinal o nome é esse, né? W3 é porque ele nasceu web, né? www. Né? Então, e por causa disso é o nome. Igor, indo para o final aqui da nossa prosa, acho que esse assunto aqui a gente podia dar para conversar mais 2 horas, né? Mas não vamos estender, não, para a gente não encher o saco dos outros. Eu fiz uma live aqui com uma advogada, inclusive da Bahia, que ela me falou dos problemas do home office. Você trabalhar em home office, você tem que saber, você tem que ter um acordo com do patrão com o trabalhor, você tem que regravar esse acordo, as rescisões são gravadas. Esse acordo, o que tem nesse acordo? O cara fala assim, vou trabalhar de casa, mas vou trabalhar de 4 horas de manhã e 4 horas de noite.
desenvolvedor que fala assim, não, eu só gosto de trabalhar de 4 horas diante, começa às 4 para as 2. Deve ter um bando aí, seu que faz isso. Nossa, tem. É um ser O cara, noturno. o bicho é um morcego, né? Então você tem que fazer esse acordo. E como é que você vai garantir que o cara está cumprindo os protocolos? Então esse era o problema lá, que ela falou, ó, cuidado com a legislação trabalhista, porque você tem que se dedicar, tem que fazer um conjunto de procedimentos da empresa para atender a legislação. E eu estou sabendo, né, que a ISAP está desenvolvendo um sistema que chama Remote Works. E eu fiquei muito animado com esse sistema, principalmente porque ele resolvia essa questão trabalhista. Mas vou te deixar no final aqui, puxar a brasa para a sua sardinha, explicar o que você vai entregar para o mercado aí, chamado Remote Works. Bem, sim, o Remote Works, ele surgiu justamente dessas conversas que a gente estava tendo no mercado, com clientes, com parceiros, e vendo essas necessidades dentro desse ambiente de home office, e ainda mais agora com todo esse ambiente de pandemia. O Remote Works, ele propõe ser um conjunto de ferramentas para facilitar a comunicação dentro desse ambiente de home office que a gente está. Então, você poder trabalhar a integração de equipes, poder trabalhar várias coisas. Ele é composto de alguns ambientes. A gente tentou deixar todos os ambientes na concepção, eles são ambientes humanizados. Então, a gente tenta, de uma certa forma, emular esse ambiente físico, até por uma questão de deixar mais humanizado mesmo ali a ferramenta para os colaboradores. Então, ele foca em alguns pilares. Então, o primeiro pilar que ele tem um lugar que nós chamamos de sala do conhecimento, que ele é a parte de gerenciamento para treinamentos. Então, você pode cadastrar cursos, você pode cadastrar aulas, você pode colocar avaliações, certificados. Enfim, você pode cadastrar qualquer tipo, todo um gerenciamento completo, através de vídeos, de materiais, de tudo, para que os colaboradores da empresa possam, eles mesmos, ou qualquer colaborador, ele pode criar um curso, seja com vídeo, seja com materiais, com tudo, e poder facilitar essa parte de treinamento. Ele também tem um espaço que é uma sala de bate-papo, que ele pode conversar tanto um para um, como a gente está fazendo aqui agora, como ele pode criar salas de bate-papo por setores ou salas de bate-papo por projetos. E nessas salas você também pode fazer conferências, que vai ter chats, tudo isso fica com histórico, tudo isso fica gravado devidamente com backups e tudo. Ou seja, o conhecimento não foge da empresa igual hoje, porque o cara usa a ferramenta do Google Meet, depois que acabou a reunião, acabou. Ou ele usa Zoom, gravou, mas também não gravou aonde? Gravou local na máquina dele. Escreveu alguma coisa no chat lá e... Você sabe que eu tenho... E perdeu-se tudo. Uma ideia que esse sistema devia usar, sistema de processamento de linguagem natural, e fazer o puto de um Big Data com as frases e expressões mais faladas da empresa. E fazer aquele relatório que sai muito na época de política, para saber quais as palavras que a pessoa está falando mais. As palavras então, se a palavra que estiver falando mais, ela falou assim, ó, danou-se. Se ela falou assim, nossa, essa empresa é máxima. Opa, puta que pariu, o cara um filho da... Aí você começa a perceber que... Por que tem um líder que o nome dele está parecendo grande lá no meio? Ou ele é foda ou ele é ruim, né? Então, eu ficava pensando que esse deveria ser uma coisa que eu tinha certeza que os proprietários de empresa iam ficar olhando todo dia esse gráfico para saber quais são as expressões que estavam sendo faladas sobre a empresa dele. Sim, sim. Inclusive, um dos recursos dessa parte, de ter essas salas de bate-papo, inclusive com vídeo, é que todos esses vídeos, essas comunicações, seja um para um, ou comunicações de setores, projetos, enfim, qualquer videoconferência, ela pode ser gravada e ser puxada automaticamente para dentro da plataforma de treinamento, de curso. Então, uma coisa que está acontecendo muito, eu mesmo fiz isso com o pessoal na Exap, é você dar treinamento à distância. Então, a gente tem uma unidade na Bahia, uma unidade em BH, a gente fez isso várias vezes, dando treinamento para o pessoal, eu em BH, o pessoal aqui na Bahia. Aí você tem que ter um cuidado de gravar, como é que você vai compartilhar, onde vai. Se estiver no ambiente, o cara já sabe, vai gravando e vai colocando lá, né? Isso. Então, tem sido produzido muito conteúdo, muito conhecimento. Essa questão que a gente fala aí do carrapato, do aprendizado por osmose, onde é que está acontecendo isso hoje? Está acontecendo tudo virtual. Então, isso está acontecendo nos meetings, nessas reuniões. Todo esse conhecimento está sendo gerado ali, está sendo gerado na comunicação de um colaborador com o outro. E todo esse conhecimento, que a gestão do conhecimento chama de conhecimento tácito, está sendo perdido. Porque isso aí não é guardado. Então, ao invés, acho que uma abordagem que a gente pode ter é que, ao invés de olhar que à distância a gente está perdendo essa interação,
a gente pode pensar que, à distância, agora a gente está tendo registro da informação que antes era perdida. Então, É verdade. sabe? Então, a gente pode encarar isso por uma outra perspectiva. Então, assim, na verdade, não é que eu estou perdendo conhecimento, mas sabe todo aquele conhecimento que aquele colaborador, quando ia, se você não tivesse o cuidado de ter um bom processo e deixar registrado, agora você está registrado para ajudar os outros colaboradores que estão na empresa. Então, é aquela questão, a gente pode encarar isso como uma oportunidade ou não. Então, assim, pode ser sim uma grande oportunidade de você melhorar os processos de comunicação. Inclusive, foi a nossa experiência com o WhatsApp. Está sendo a nossa experiência com o WhatsApp. Tem sido um feedback muito bom. E assim, além de outras coisas, né, dentro dessa ferramenta, a gente tem ali toda uma parte de gamificação, para você engajar os colaboradores. Isso aí são políticas que você pode definir, por exemplo, junto com o RH, junto com, de acordo com cada empresa, você pode dar um badge, pode dar uma recompensa, de acordo com a interação dele com as coisas que o colaborador está fazendo, você pode colocar nessa parte de gamificação. Você pode ter uma parte de descompressão, que a gente chama de sala do cafezinho, onde você tem interação dos colaboradores, inclusive para deixar esse ambiente mais humanizado. Então, sim, é um conjunto de ferramentas que a gente oferece ali, que facilitam tanto a gestão, quanto a questão da comunicação. E uma coisa está aliada à outra. E na lei trabalhista, o cara tem que estar trabalhando ali dentro. Ele, pelo menos, tem que estar logado ali para trabalhar. Se ele saiu dali no protocolo que combinou com ele, foi, não, cara, você não poderia ter feito uma videoconferência fora daqui. Tá. Exatamente. Inclusive, quando ele acessa a ferramenta, ele pode, né, você pode configurar ali para o colaborador, você pode configurar ali que ele acesse a ferramenta só dentro daquele horário dentro que ele trabalha. Então, você já tem uma proteção ali também. Né, se todo mundo está achando que home office, que teletrabalho, você pode usar a frase incrível do Bill Gates, né? Que Bill Gates falava que o funcionário da Microsoft pode trabalhar meio expediente. Né? Ele pode escolher se é de 6 a meia-noite, meio-dia, isso é de meio-dia a meia-noite, né? Só meio expediente que ele trabalha. Ô, Igor, vamos terminar aqui, que nós já passamos 10 minutos aí do horário. Então, conversei aqui com o Igor, muito obrigado. Igor é CEO da Zap Softworks. E foi muita alegria. E depois a gente podia fazer de outros temas também. Eu acho que esse negócio de levar metodologia ágil para a distribuidora pode ser um tema de nossa live também, que a gente podia até convidar um profissional do mercado distribuidor atacadista para ele participar, né? E, com então, certeza. Estamos terminando aqui a nossa live, que nós chamamos de Diálogos, Gestão e Tecnologia. Pessoal, muito obrigado, boa noite para todo mundo e força aí, que nós vamos passar por essa. Obrigado, Márcio, boa noite a todos.